Olá, minha gente, tudo bem? Dia 8 de agosto de 2023, uma alegria poder estar aqui com vocês, meditando essa palavra que fala sobre fé, né? Então vamos clamar o Espírito Santo para uma boa meditação da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de fé, né? Essa, né? Aqui, Pedro se mostra confiante quando reconhece o Senhor e começa a caminhar pelas águas. Mas de repente vem o vento, vem o medo e ele começa a afundar. E o Senhor fala o quê? Homem fraco na fé, por que duvidastes? A gente luta o tempo todo contra os medos deste mundo, contra coisas que nos assolam no dia a dia, problemas na família, problemas no trabalho, que a gente tem como essas ondas, esses ventos que vêm tirar o nosso foco do Senhor. Mas, Tati, como é que eu faço? Ore. Só ore. Como manter o foco e a fé? Orando. Orando. Ontem a gente falava sobre os 5 pães e 2 peixes, que com Deus não é somente 5 pães e 2 peixes. Sem Deus será somente 5 pães e 2 peixes. Hoje é a mesma coisa. Se você não tiver o foco, o olhar em Jesus, vão ser apenas problemas, dificuldades que você tem que enfrentar, e cada vez mais você vai se sentir desesperado e com medo porque não vai conseguir solucionar nada. Porque quem pode solucionar é o Senhor. Aprenda a entregar as coisas nas mãos do Senhor, sem, sabe, um papel em branco que você fala: "Senhor, aqui, ó, a minha vida." Mas ao mesmo tempo que você dá aquele papel, você fica segurando do outro lado. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor como uma folha em branco e deixa Ele escrever a sua história, deixa Ele guiar os seus passos. Nós precisamos aprender a nos abandonar no Senhor. Muita coisa vem na nossa cabeça, humanamente falando, é compreensível. Preocupações diante de tantas dificuldades, diante de doenças, diante de um desemprego.
diante de uma pessoa que está nas drogas, né? Isso tudo é compreensível. Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa acreditar e confiar que o Senhor tudo pode. Isso é fé. E aí a gente não vai ver o Senhor aqui como Pedro viu, mas a gente pode sentir o Senhor na brisa. A gente pode sentir o Senhor aqui dentro, ó, acalentando o nosso coração de certa forma. E observar, mais uma vez eu falo, observar os pequenos detalhes no nosso dia a dia, que são os cuidados do Senhor com cada um de nós. Então, se refugie no Senhor. Se refugie em oração. Olhe para o céu, faça uma oração espontânea. Se coloque no seu quarto, no banheiro. Muita gente gosta de orar no banheiro, né? Já fiz isso. Orar no banheiro, bote seu joelho no chão e se derrame no Senhor. Se entregue nos braços do Senhor. Aquele que é o teu refúgio, aquele que é a tua força, aquele que você pode falar tudo e contar, né? Então a gente precisa lutar para permanecer com foco no Senhor. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje nessa mensagem de fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé, que eu não seja fraco na fé e que eu não duvide de Ti, Senhor, porque o Senhor que eu sirvo, que você serve, é o mesmo desse aqui do Evangelho, é o que fez milagres, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. E Ele pode fazer tudo na sua vida. Deixa Ele agir. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.